Olá, pessoal! Aqui é a pastora Elisa Viola Silveira. Estamos aqui mais uma vez. Tenho certeza que essa palavra tem segredos espirituais para transformar sua família naquilo que Deus sempre sonhou para você e para sua casa. E a palavra de hoje não é diferente. Eu quero compartilhar com você algo que está em Gênesis 25. Você sabe que Deus é um Deus de geração, não sabe? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Assim, estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E era Isaac a idade de 40 anos, quando tomou Rebeca por sua esposa. E Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. Não foi uma oração, foram várias orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Que privilégio você estar na presença de um Deus que faz de um ventre estéril nascer algo novo. Aqui não é diferente. Se você for ver a história de Abraão, Sara era estéril. Se você está olhando agora aqui a história de Isaac, Rebeca era estéril. E depois você vai ver que na história de Jacó, sua esposa também era estéril. E também Deus abençoou. A nossa origem tem sempre uma palavra, uma promessa que vem da parte de Deus. E ela é fundamental para a instrução da nossa vida, para a instrução da sua vida, dos seus filhos. Então preste atenção no que eu vou ler para você em Gênesis 25, 22, que diz assim: E os filhos lutavam dentro de Rebeca. Então disse Rebeca a Deus: Se assim é, por que eu sou assim? Por que essa dor na minha barriga? E se foi perguntar ao Senhor, ela foi orar ao Senhor. Preste atenção. Seu marido Isaac orou para que ela tivesse filhos. E ela orou perguntando a Deus o que estava acontecendo com o seu filho. E olha só o que Deus falou no verso 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão nas tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Como Rebeca poderia naquela época adivinhar que ela estava grávida de gêmeos, se naquela época não existia a tecnologia dos dias de hoje? Só um Deus tão poderoso que ouve as nossas orações e responde às nossas orações, também compartilha e revela o oculto e escondido. Isso nessa época não existia cesárea, nessa época os partos eram feitos de forma natural. Então assim, foi uma honra, foi um encontro de Rebeca com Deus. E ela recebeu uma instrução e ela guardou no seu coração. Gostaria muito de poder explanar toda essa história com você. Eu vou poder compartilhar um pouquinho com você sobre o que aconteceu, sobre a história dessa linda família. Mas nem sempre essa linda família viveu uma linda história. Vamos lá? Bom, quando Jacó nasceu, a Bíblia diz que eles eram gêmeos e ele tinha um irmão chamado Esaú. Você vai ver através de Gênesis 25 a história do nascimento dessas 2 crianças, desses gêmeos. A Bíblia diz que eles lutavam dentro do ventre e ao nascer, Esaú nasceu primeiro. Lembre-se que Deus disse que o maior serviria o menor. Então vamos lá. Então quem nasce primeiro é o maior, é o mais velho, né? Nasceu primeiro. Então o que aconteceu? Quando Esaú saiu, diz a Bíblia, conta a Bíblia, que Jacó colocou as mãos para fora e agarrou no calcanhar do seu irmão. E por isso o seu nome foi chamado de Jacó, aquele que estava tentando usurpar o direito do outro. O nome quer dizer usurpador. E Esaú quer dizer porque ele era ruivo, ele era formoso, ele era forte. E diz as Escrituras que Isaac tinha um apreço maior por Esaú, porque ele gostava da caça, ele gostava daquela hombridade de um homem forte que representava a família, que era o filho primogênito. Naquela época, ser homem e ser filho primogênito fazia parte da cultura.
Hoje ainda trazemos para os nossos dias um pouco desse conceito por conta dessa tradição judaica cristã. Mas quero te dizer que o primogênito de Deus é Jesus Cristo e nós somos filhos adotivos por Ele. E o nosso Pai é o mesmo Pai de Jesus. Então nós temos já um primogênito, herdeiro de todas as coisas, que compartilhou conosco todo o seu reino, a sua glória, e Ele nos permite nos assentar nas regiões celestiais com Ele e reinar com Cristo. Vamos continuar aqui? E o que aconteceu? Como Isaac tinha uma predileção maior por Esaú, Rebeca, sua esposa, conhecendo as promessas de Deus, guardava o seu filho Jacó nas suas tendas. Então Jacó, ele cresceu dentro de casa, ele cresceu aprendendo os serviços de casa. Acredito eu, por ele ser um filho menor, ele era tratado como um serviçal também. E diz as escrituras que ele também cozinhava, diz as escrituras que ele cuidava dos animais. Então, enquanto um caçava e tinha privilégio de filho primogênito, o outro tinha apreciação maior pela sua mãe. E o que aconteceu? Gente, quando um pai escolhe um filho por predileção e a mãe escolhe o outro por predileção, vai gerar alguma coisa. E é isso que eu quero compartilhar com você. Preste atenção. O que aconteceu? Quando Esaú voltou da caçada com muita fome, ele, ignorando os valores, ignorando a herança sacerdotal que vinha de Abraão, que vinha de Isaac, ignorando os preceitos que vêm da parte do Senhor, negociou o seu direito de primogenitura com Jacó por um prato de lentilha. Quem não conhece essa frase, né? Todo mundo conhece. Esaú desprezando, a Bíblia diz que ele desprezou a sua primogenitura. E então Jacó, por palavra, por juramento, porque ele fez Esaú jurar, entregou aquilo que Deus havia dado para ele de direito, Jacó tomou para si. No capítulo 27, você vai encontrar que Isaac começa a envelhecer e diz as escrituras que ele começa a ficar cego. E ao ficar cego, ele entende que ele está morrendo e que a qualquer momento ele partiria. E olha só o que aconteceu. Ele chamou seu filho mais velho e falou para ele: Esaú, eu estou velho, estou cansado, estou cego, já estou perdendo a sensibilidade. A qualquer momento eu posso morrer. Então, quero que você vá à caça, faz um guisarro maravilhoso, aquela comida que só você sabe fazer, porque ele era o filho predileto do seu pai. E, afinal de contas, ele era o primogênito. Vai à caça e traga para mim essa comida, então eu vou te abençoar, a bênção do primogênito. Sua esposa, sabendo de que isso ia acontecer, chamou Jacó e disse: corre, vá até os animais, escolha 2 cabritos e traga para eu cozer uma comida como seu pai gosta de comer, para que você possa receber a bênção da primogenitura. Afinal de contas, você recebeu por juramento do seu irmão que ele não seria o primogênito. Mas olha só que coisa estranha. Uma mãe enganando seu próprio marido e ensinando seu filho a enganar o irmão e o próprio pai. O que isso aconteceu? Quais foram as consequências de tudo isso? Ela não só sugeriu essa enganação, mas como ela colaborou para que isso acontecesse. E foi muito triste a partir daí o que aconteceu com essa família. É onde eu quero chamar a sua atenção. Sabe o que ela fez? Ela pediu para Jacó cobrir o seu corpo de pelo, porque Esaú era peludo, era ruivo, ele tinha muito pelo e Jacó não tinha pelos. Ele pegou o pelo daqueles animais, a mãe enquanto cozinha, enquanto para o pai, antes que o filho mais velho chegasse, com a roupa do seu irmão, colocou uma vestimenta nos seus braços, colocou o cheiro, tudo o que ele pôde para enganar o seu pai e receber a bênção. Mas seu pai era um homem inteligente. Ele sabia que algo errado estava acontecendo. E diz as escrituras que ele questionou Jacó, falando que era Esaú, e ele questionou a voz de Jacó. Mas os braços são de Esaú. Deixa que eu toque os seus braços. Deixa eu te cheirar. Deixa eu te sentir. Porque ele era cego.
mesmo ele desconfiado que ele poderia estar sendo enganado, ele ainda perguntou para Jacó: como foi que você caçou tão rápido e fez essa comida tão rápida para mim? Porque ele conhecia Esaú. Ele sabia que tinha alguma coisa errada, querido. Você pode achar que está enganando pessoas, ou que está privilegiando um filho, desprezando o outro, ou que está ganhando mais e o outro menos. Eu quero te dizer que tudo isso vai trazer uma grande confusão na sua casa, vai trazer briga, discórdia, desconfiança. E não foi diferente aqui. Vamos continuar com essa história? E o que aconteceu? O pai aceitou que naquele momento, aquela enganação, o qual ele estava se sentindo enganado, ele abençoou Jacó sendo Esaú. E eu quero ler a bênção para você, que está em Gênesis 27, 28, diz assim: assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo do mosto. Sirvam-se os povos, as nações se curvam diante de ti. Sê o Senhor os teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem diante de ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Logo em seguida, passado um período, Esaú chegou. Se demorou porque ele foi à caça, se demorou porque ele foi cozinhar, e nesse período todo o seu irmão se escondeu. E sua mãe ficava atenta àquela situação que estava acontecendo ao redor daquela casa. Uma mãe manipuladora pode destruir uma família. Um pai que finge que não está sendo manipulado também pode colaborar para destruir uma família. Então Esaú chegou com um coração puro e foi se apresentar ao pai e fez conforme as ordenanças do seu pai. Mas olha só o que aconteceu. Quando Esaú chegou, ele falou: pai, pode se levantar, eu trouxe a comida. Mas eu acabei de abençoar uma pessoa. Quem foi que eu abençoei? Então Esaú chorou e gritou bradamente: foi Jacó. Mais uma vez ele me roubou. Ele já tinha me roubado o direito de primogenitura e agora ele está me roubando a bênção do primogênito. E ele chorou amargamente. Diz as Escrituras que uma amargura tão grande entrou no seu coração que o desejo de matar o seu irmão entrou na sua mente. E ele falou na sua mente e falou para algumas pessoas que assim que o pai morresse, ele mataria o seu irmão. Essas palavras chegaram ao coração, aos ouvidos de Rebeca, sua mãe. Então o que ela fez? Por ela ter sofrido com as escolhas de Esaú diante da sua mocidade, escolheu mulheres que não eram da sua família, escolheu mulheres que adoravam outros deuses. Esaú, ele não perdeu seu direito de primogenitura à toa, ele realmente desprezou, como a Bíblia diz. Ele casou com mulheres estranhas, adorava outros deuses, ele não dava valor, mas ao mesmo tempo eu acredito que ele deveria viver em conflitos, mas Jacó conhecia a palavra, as Escrituras, e ele fazia tudo o que a sua mãe lhe ordenava. Então a sua mãe rapidamente correu até Isaac e disse: eu vou morrer se Jacó casar com uma dessas mulheres que adora outros deuses. Peço que envie o meu filho Jacó para casar com uma de minhas parentes, da onde você me tirou. E assim aconteceu, uma grande jornada com Jacó. Queridos, a partir desse dia, Esaú se enfureceu de tal forma que ele colocou no seu coração que em algum momento ele ia matar o seu irmão. Você conhece alguma história parecida com essa da Bíblia? Você se lembra de Caim e Abel, aquele que ofereceu a melhor oferta ao Senhor e aquele que ofereceu de qualquer jeito? É uma história muito parecida, só que Caim matou Abel. E aqui Deus trouxe, mesmo debaixo dessa manipulação, dessa falha, dessas predileções em que os pais fazem, alguns fazem até os dias de hoje, porque nós atendemos e aconselhamos os pais a não fazer esse tipo de coisa. Essas coisas só trazem inimizade, vão trazer divisão, vai trazer competitividade, vai trazer distanciamento, vai produzir traição, mentira, engano e morte. E quem é que construiu tudo isso? Foram os próprios pais. Porque os filhos são fruto
daquilo que acontece dentro da casa.